Um bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, diretamente aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, que é presidida pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabim, da congregação do Parque Industrial, dirigida pelo evangelista Agnaldo Vieira. Fique conosco, você é nosso convidado. Que Jesus é o caminho dos céus. Oh, vem, Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Estamos de volta para iniciar a nossa lição de número 2, 12 de julho de 2020. Lição que traz por título Despertamento Espiritual, um milagre. E antes de nós começarmos a falar da nossa lição, eu convido a todos para que a gente possa estar elevando a nossa voz em oração, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida que Ele nos concede. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno e soberano Deus, Pai Santo e Justo, em nome de Jesus, Pai, nós buscamos a Tua face em oração, para Te agradecer, Senhor, para glorificar e adorar o Teu nome por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã que está em suas casas assistindo, Pai, essa escola dominical. Seja conosco, nos dê a orientação pelo Teu Espírito Santo e que tudo que façamos, Senhor, possa ser para a Tua glória. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como dissemos, estamos iniciando mais uma lição, nossa lição número 2, que é Despertamento Espiritual, um milagre. E como de costume, nós temos o nosso texto áureo. Esse nosso texto áureo encontra-se lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. E diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Temos também a nossa verdade prática, que diz o seguinte: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Além disso, nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que já é de costume nós fazermos essa leitura, e hoje nós temos duas passagens diferentes. A primeira está em Esdras, capítulo 1, do verso 1 até o verso 7, e depois nós temos mais uma pequena passagem, que está lá em Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Começando por Esdras, diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares, em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas afora, tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os seus utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Vamos lá para Neemias, capítulo 1 agora, que diz assim: As palavras de Neemias, filhos de Ocalias, e sucedeu no mês que Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me:
Os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Então, Pastor Madison, primeiramente, muito obrigado por estar participando conosco, Amém. Poder contribuir com essa escola dominical, para que nós possamos começar a falar dessa lição, que falaremos de um assunto muito relevante para a nossa vida espiritual, que é a questão do despertamento, o que aconteceu com o povo de Israel na época e o que vale esse despertamento para nós hoje. Eu peço que o Senhor faça uma breve introdução, se apresente para os nossos irmãos. É a primeira vez aqui na escola, né? A primeira vez. Se apresente para os nossos irmãos e faça uma breve introdução do que nós falaremos hoje. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor nesta manhã. Nós estamos nesta manhã para estudarmos a segunda lição, um despertamento espiritual, um milagre. E nós vemos aqui essa passagem bíblica que todo despertamento, irmão Júlio, todo despertamento e avivamento, ela vem de Deus. Não é do homem, não é do ser humano, mas sim é o Senhor, através do seu Espírito, que Ele impulsiona, Ele com certeza encoraja, assim como o Senhor levantou Zorobabel, assim como o Senhor levantou Josué, assim como o Senhor levantou Neemias, assim como o Senhor levantou Esdras para esta obra, assim o Senhor, Ele com certeza conta conosco para esta grande obra. E nós vemos nesta passagem bíblica que o Senhor, Ele diz a Bíblia Sagrada aqui no capítulo 1 e o versículo 1 de Esdras. A palavra de Deus diz que o Senhor, diz aqui, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então nós vemos aqui que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que com certeza Ele levanta, Ele usa quem Ele quer, Ele trabalha aonde Ele quer através do seu Espírito Santo. Nós vamos estudar nesta manhã a respeito de um milagre através da restauração e do avivamento através do Senhor Deus Todo-Poderoso. E é claro, a questão do despertamento, a gente vai ver ali quais foram as finalidades desse despertamento vindo de Deus para o povo de Israel, mas nós, além disso, nós temos várias finalidades, vários motivos do qual Deus desperta o seu povo, a sua igreja, né? Como a gente já vê ali que o pastor falou, é algo que emana de Deus, o despertamento vem dele e sempre tem as suas finalidades. Para nós hoje, tem uma finalidade muito importante que nós também falaremos, e existe um grande despertamento que a igreja espera, o avivamento dos últimos dias. No finalzinho eu vou querer falar sobre isso também. Mas, pastor Madison, qual foi a finalidade desse despertamento e qual foi essa restauração? Esse despertamento trouxe essa restauração para o povo de Israel. E como que isso se deu naquele tempo? Houve uma restauração, né, no tempo do povo de Israel, né, quando o povo estava cativo, e o Senhor com certeza despertou, né, despertou Neemias, despertou Esdras, despertou ali, e nós vemos aqui que a finalidade do povo, né, é de restaurar a nação, né? E quando nós vemos aqui que quando o Senhor levanta estes homens para restaurar a nação, né,
de Israel, nós vemos aqui que nós vemos aqui que quando Deus ele trabalhou na vida de Neemias, né, e de Esdras, Deus ele agiu, né, e nós vemos aqui que através desta restauração, né, nós vemos que o Senhor ele deu fim, né, do cativeiro através foi uma das finalidades que o Senhor com certeza fez ali, que foi no capítulo 1, que nós lemos aqui, na introdução, na leitura bíblica em classe, e o versículo de número 3 que diz: e há entre vós todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e ele e o Deus que habita em Jerusalém. E nós vemos aí que essa é uma da finalidade que o Senhor realizou, que foi dar o fim do cativeiro para o seu povo. E outra finalidade que o Senhor realizou ali foi que ele retornou, né, o povo através de Ciro para Jerusalém, né? E nós vemos aqui que outra finalidade foi a restauração, né, da cidade de Jerusalém, né? E a gente vê que foi uma grande bênção para o povo, né? Ou seja, o despertamento que Deus proporcionou aos olhos do povo foi uma grande bênção para o povo, porque saiu do cativeiro, voltou para a sua nação. Mas Deus tinha um grande propósito nisso, que foi a reconstrução da cidade, posteriormente a reconstrução do templo. E para isso, precisou que o Senhor tenha levantado, despertou Ciro, um rei idólatra, Isso. de uma nação idólatra, mas ainda assim serviu na mão de Deus. Isso. Serviu na mão de Deus para que houvesse esse despertamento no povo de Israel. Agora, pastor Madison, esse retorno do povo, essa ordem que o rei Ciro trouxe do povo voltar a Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, qual foi o impacto na restauração espiritual do povo de Jerusalém com essa atitude e com esse mover de Deus? Nós vemos aqui que a restauração espiritual de Israel, nós vemos aqui que houve algumas mudanças, através desse impacto espiritual, através da restauração espiritual. Nós vemos aqui várias mudanças que aconteceram, né, com o povo, que primeiro foi o arrependimento, né? Houve um arrependimento do povo ao retornar para Jerusalém, e diz a Bíblia Sagrada, no Salmo 137, versículo de número 1, fala que o povo tinha deixado as suas harpas no salgueiro, né? E diz a Bíblia Sagrada que naquele momento eles choraram, né? Choraram, e diz a Bíblia Sagrada que foi um choro de arrependimento, assim como nós vemos com o nosso irmão Pedro, né? Quando ele negou Jesus três vezes, né? E nós vemos aqui que foi um choro de arrependimento, foi uma das causas da restauração espiritual. Outra restauração espiritual que nós vemos, que foi a libertação, né, da idolatria, que nós vemos lá no capítulo de número 6 e o versículo de número 26 de Daniel, né? Nós vemos aqui a libertação da idolatria que o Senhor fez, como o Senhor usou o profeta Jeremias, para profetizar a respeito dessa libertação do povo. Que com certeza, durante os 70 anos de cativeiro, muitos do povo de Israel acabaram se acostumando ou se dando a essa idolatria. Isso. Dos deuses lá da Babilônia, os deuses persas. Isso. Então essa restauração serviu para fazer com que o povo olhasse de novo para Deus e visse que só Ele é o Deus de Israel. Isso é verdade. E outra restauração que me chama mais a atenção é que através
dessa restauração espiritual, o povo, ele voltou a adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando ele não estava mais adorando ao Deus vivo, né? E nós vimos aqui que o Senhor, ele com certeza, quanto mais nós nos aproximamos dele através da oração, Deus, ele com certeza desperta em nós, né? Através do seu Espírito Santo. Toda vez quando nós somos despertados pelo Senhor, através da oração, através da meditação na palavra, nós com certeza nós vamos a cada dia sendo restaurado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. É o que nós vimos na lição número 1. O que a atitude de Daniel, mesmo que o povo não quisesse saber muito disso, mas Daniel se pôs à consagração, Daniel se pôs à oração, Daniel se pôs à meditação na palavra, nos ensinamentos de Deus, e isso fez com que todo esse contexto se movesse para que houvesse essa restauração do povo, por consequente. Ou seja, mas a ação, é claro, era o plano de Deus, mas precisou que um homem fiel, precisou que nós, servos fiéis de Deus, façamos algo, nos consagramos e nos colocamos na presença e na vontade dele. Isso, é verdade. Mas pode continuar, pastor. Então, nós vemos aqui outra restauração espiritual que nós vimos foi que o povo, ele desejou buscar a palavra de Deus, né? Que nós vamos ver mais lá na frente, quando ele abre os livros, né? E ali há uma alegria, há uma felicidade do povo, que verdadeiramente ele abre o livro e ali há um desejo ardente no seu coração. Faz a leitura da palavra do Senhor. E não foi só meia hora de pregação, não. Né? É verdade. Não foi só meia hora, não. Isso. Foi muito tempo e quanto mais se falava, mais o povo queria ouvir a palavra do Senhor. Isso é verdade. Isso é e nós vemos aqui, que nós vemos no capítulo de número 6 e o versículo de número 16 de Esdras, nós vemos aqui que o povo voltou, né, a cultuar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, coisa que ele não estava mais fazendo, não estava mais adorando, não estavam mais glorificando, não estavam mais bendizendo o nome do Deus Todo-Poderoso. E o povo fez isso por quê? Porque Deus, com a sua atitude, da forma que Deus moveu a história do povo, Deus pegou e mostrou para o povo mostrou novamente a sua fidelidade, a fidelidade de Deus. Nós, infelizmente, muitas vezes falhamos com a nossa fidelidade para com Deus, mas Deus nunca falha na fidelidade dele para com as promessas, para com os propósitos dele. E daí quando nós olhamos lá para o próximo tópico, Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. E também Deus renova as suas promessas de bênçãos. Qual foi o benefício e o que o povo recebeu com isso? E nós vemos aqui que a palavra de Deus diz, aqui no primeiro tópico, né, no primeiro ponto aqui, diz que pelo despertamento de Ciro, né, que Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno do povo para ajudar, né? E nós vemos aqui bem como a derrota de Babilônia, um exército medo-persa comandado por Ciro. E nós vemos aqui que Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa, como nós vemos no livro de Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 10, que Deus, ele fez a promessa ali e ele cumpriu, né, a sua palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então nós vemos aqui que através da fidelidade de Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, e ele prometeu para o povo, tirar o povo, né, da escravidão, como tirou o povo da escravidão, e
e depois aqui no subponto de número 2, Deus renova a sua promessa de bênção, né? E nós vemos aqui que o Senhor, ele vivifica, como ele renova aquele que se coloca à sua vontade, né? Se coloca à sua vontade. E todos aqueles que se colocam à sua vontade, como Esdras se colocou, como Zorobabel se colocou, como Neemias se colocou, para fazer uma grande obra. Então, todos que se colocam à disposição do Senhor, o Senhor, ele com certeza usa na hora certa, no momento certo e no tempo dele. E o que eu acho lindo, e vale uma curiosidade aqui, né? A gente vê no subtópico 3 ali, Deus renova a fé dos abatidos. E daí, beleza, a gente vai falar sobre isso mais. A necessidade de nós mantermos a nossa fé em Deus acesa, né? Isso. A gente vê que Deus moveu o coração de Ciro, deu a vitória de Ciro, dos Medo-Persas, sobre a Babilônia. Ou seja, vamos voltar mais atrás. Deus fez com que o Egito, um povo idólatra, né? Que o seu faraó, o seu rei, se autodenominava rei, Deus fez com que o Egito fosse um dos grandes reinos do mundo por muito tempo. Porque sabia que em algum momento ia ter que abençoar o seu povo e que o Egito era a terra próspera que conseguiria ser abençoador do seu povo. Caso de José, né? Isso. A gente vai para frente na história, vamos pular direto para cá. A gente vê Deus fazendo os Medo-Persas vencendo os babilônicos, caindo o reinado, para que Ciro movesse o seu coração e abençoasse o povo através de Daniel e Neemias, enfim. A gente vê Deus levantando o reino, né, o Império Romano, para poder estar reinando, estar imperando durante a vinda de Jesus Cristo na Terra, porque Deus sabia que Roma conseguiria conquistar boa parte do mundo antigo e depois os seus discípulos, seus apóstolos de Cristo, tendo cidadania romana, que é o caso de Paulo, conseguiu viajar por quase todo o império pregando o Evangelho. E a gente vê que Deus move quem não crê nele para abençoar quem crê, para fazer com que a palavra dele cresça, né, pastor? E depois, o que aconteceu? Veio Idade Média, veio isso e aquilo. Deus fez com que Espanha, Portugal, fossem os grandes desbravadores aí de outras terras da América. Isso. E Deus fez com que o remanescente lá de cavaleiros lá, templários, se estabelecesse nesses locais e viessem para a América e trouxessem o evangelho para a América. Evangelho romano, mas trouxesse o evangelho para a América. Isso. E depois Deus pegou e trouxe os seus missionários protestantes para a América e fez com que o evangelho protestante se multiplicasse aqui. Então Deus move a história, move o reino, move os países da forma que for, para que abençoar o seu povo e fazer com que a sua palavra cresça. E é isso que vem falando no subtópico 3. Eu quero que o senhor comente. Deus renova a fé dos abatidos. Como nós devemos manter a nossa fé e o que essa renovação de fé faz para conosco? Nós vemos aqui que o Senhor, ele através da oração, nós vamos a cada dia nos fortalecendo no Senhor, através, Deus, ele renova a cada dia a nossa vida, através da consagração, através da meditação na palavra de Deus. Cada dia, quando nós adoramos, quando nós nos dedicamos, quando nós tiramos um tempo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a cada dia meditando na palavra de Deus, nós vamos, com certeza, o Senhor Deus vai nos renovando, vai renovando a nossa fé, vai nos fortalecendo através da nossa confiança nele, através da nossa esperança nele. E nós vemos aqui que o Senhor, a palavra de Deus diz que ele renovou a fé dos abatidos, e todos aqueles
que se coloca à vontade de Deus, a cumprir. A palavra de Deus diz que o nosso irmão Tiago, ele vem falando, no capítulo de número 7, no capítulo de número 4, versículo de número 7, fala que sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Todos aqueles que se submetem à vontade de Deus, através da sua palavra, nós precisamos, a cada dia, irmão Júlio, irmãos, cada dia nós precisamos renovar a nossa fé em Cristo Jesus, através da nossa comunhão com o Senhor, através do seu Espírito Santo. E o mesmo Tiago, capítulo 4, versículo 4, parte B do versículo, diz que para que sejamos amigos de Deus, precisamos ser inimigos do mundo. Então, precisamos nos afastar das coisas que o mundo oferece. Daniel se afastou de todos os manjares da Babilônia. Se colocou na vontade de Deus, foi amigo de Deus e conseguiu guiar o povo junto com o rei Ciro, que foi movido, ungido de Deus, para esse regresso do povo de Jerusalém, povo de Israel, para Jerusalém. Pastor Madison, e depois a gente vê lá, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Estamos precisando de um despertamento, certo? Isso, precisamos. O que o senhor tem para comentar sobre esse tópico para nós? Nós vemos aqui que o despertamento torna homens, os homens obedientes à palavra do Senhor nosso Deus. E nós vemos aqui que o culto, como diz aqui, o culto foi estabelecido em Jerusalém. Foi exatamente aquela lei que Deus determinava. E nós vemos aqui que todos nós precisamos com certeza nos aproximarmos mais do Senhor Deus Todo-Poderoso, como todo o nosso culto, nós precisamos renovar a nossa mente, precisamos renovar a cada dia, precisamos, irmão Júlio, precisamos a cada dia, através da palavra do Senhor nosso Deus, meditar nesta palavra, porque o Senhor mesmo disse na sua palavra, no livro de João, no capítulo de número 15 e o versículo de número 5, a palavra de Deus diz, a última passagem, o último parágrafo que diz, sem mim nada podeis fazer. E o versículo de número 7 do mesmo capítulo fala, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo e assim vos será dado. Então nós precisamos a cada dia meditarmos na palavra, precisamos guardarmos a palavra, precisamos guardar a palavra no nosso coração, como disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. A cada dia nós precisamos despertarmos, nos santificarmos através da palavra. Jesus mesmo na sua oração sacerdotal, no capítulo de número 17, o versículo 17 de João, ele fala, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, cada dia, quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós somos santificados através da palavra. Então, nós, como disse o salmista no Salmo 1, no capítulo, no Salmo 1, versículo de número 2, e nesta lei medita de dia e de noite. Nós precisamos a cada dia nos despertar através da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. E veja, irmãos, a palavra nos fala dos tempos, dos tempos, e nós sabemos que muitos ou alguns desses tempos já foram cumpridos. Isso. Então a data, o momento de Cristo voltar
e nos levar para Jerusalém celeste, para a nova Jerusalém, está muito próximo. E precisamos nos despertar, assim como o povo foi despertado no passado. Isso. Nós não vamos falar sobre escatologia agora, Isso. mas fica o recado e vale a nossa reflexão. Os sinais estão acontecendo. A gente vê que Deus está movendo o coração de vários governantes importantes do mundo que estão falando cada vez mais de Deus, dos planos de Cristo, assim como Ciro falou naquela época. A gente vê meteoro caindo, a gente vê terremoto, a gente vê barulho no céu, a gente vê pandemia. Os sinais estão acontecendo. Os tempos estão se cumprindo. Isso. Então cabe a nós refletir nessa palavra, meditar nessa palavra de dia e de noite, aumentar a nossa fé e nos avivarmos Isso. para aguardar a volta de Cristo, que eu creio que está muito próximo. A palavra nos dá respaldo para isso. Isso. E só lembrando que nós vemos que o avivamento, ela vem através da palavra de Deus. Porque tem muitos que interpretam o avivamento como pula-pula, gritaria, barulho, mas o avivamento genuíno é através da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. O grande avivamento dos últimos tempos, que precede a volta de Jesus Cristo, é a pregação da palavra. Isso. A pregação da palavra fazer com que os quatro cantos da terra sejam conhecedoras ou ouçam a palavra de Cristo. Aí sim, o Senhor retorna. Então esse é o grande avivamento da igreja nos últimos dias. É fazer com que a palavra seja pregada. E a gente só prega a palavra se a gente ler e estudar ela. Isso. Então esse é o grande avivamento. É verdade. Pastor Madison, Deus abençoe. Muito obrigado por essa aula, por essa lição. Amém. Eu vou estar pedindo para que o senhor faça as suas conclusões, suas considerações finais e já esteja orando para abençoar a cada um de nós. Amém. Meus irmãos, que possamos a cada dia nos despertar em oração, possamos a cada dia nos despertar através da consagração, assim como o Senhor, Ele levantou Neemias, assim como o Senhor levantou Josué, levantou Esdras, o Senhor, Ele quer nos levantar para fazer uma grande obra para o seu reino aqui na terra. Só depende de mim e depende de você, para nós, com certeza, deixarmos o Senhor nos usar através da sua palavra. No nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, irmão Júlio, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando esta oportunidade para nós compartilharmos a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos orar ao Senhor nosso Deus neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, graça te damos, Senhor, por esse momento tão especial de nós estarmos estudando a Tua palavra, Senhor da glória, assim como o Senhor foi com o Teu Filho no passado, o Senhor é conosco no presente. Pai querido e santo, ser com cada um de nós, que o Senhor venha avivar a Tua igreja, que o Senhor venha avivar o Teu povo, nesses últimos dias derramada a Tua unção, do Teu poder, tudo isso nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.